Oi, gente! Todo mundo bem? Graças a Deus, né? As crianças estão indo lá para a sala, podem ir, fiquem à vontade, né? E tem material próprio ali para elas, sobre Jesus. Gente, quem está com frio aí? Deixa eu ver. Ninguém está com frio, não? Eu até desliguei meu ar-condicionado aqui. Vocês não estão com frio, não? Então tá bom. O bom desse calor é que aqui tem um arzinho condicionado bom demais da conta, né? A gente pode vir aqui que fica tudo bem, graças a Deus. É uma alegria ter você aqui com a gente. Bom demais ver você aqui, tá? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui neste lugar. Nós estamos conversando uma série de mensagens desde o início do ano sobre chamados à ordem, né? O principal, ou um dos principais chamados de Deus para a humanidade é que você tenha a sua vida colocada em ordem. Esse é um propósito de Deus para todos nós. Isso não é uma coisa muito fácil, gente. Uma coisa difícil demais da conta. Eu vou dar um exemplo, né? Eu vou mostrar para você um pouquinho como que é a minha família. Não minha esposa, minha filha, eu. Eu vou falar um pouquinho do meu finado avô, o seu Paulo Anunciação, né? Eu falo muito do meu pai, né? Espero que vocês não fiquem constrangidos por falar muito do meu pai, mas hoje eu vou falar do meu avô. E é uma história que não foi meu pai que contou, foi meu tio, o tio caçula, né? O tio Gerson, que é pastor lá nos Estados Unidos. Era uma terça-feira à noite, o meu tio, que ainda era solteiro, morava com meu avô e minha avó, e aí eles estão lá na cozinha, tinha cozinha, sala e o quarto dos meus avós. E aí, de repente, meu tio e a minha avó veem que estão só eles. Cadê o Paulo, né? Cadê o pai? Cadê o esposo, né? A minha avó se chama Elamir, mas a gente chama ela de Mima. Chamava, também já está na glória, né? Vó Mima. É bonito falar vó Mima, né? Dá um aconchego no coração, né, gente? No meu dá, era a minha avó, né? E aí, de repente, meu avô sai do quarto com uma mala e põe na sala, assim, bem na porta da saída, né? Aí meu tio, acho que foi meu tio que falou: uai, pai. Uai não, que a gente não fala uai lá em Curitiba, né? Ô pai, o que é essa mala? Ô menino, você não sabe que nós vamos viajar sexta-feira? Mas pai, hoje é terça. Mas a minha mala já está pronta aqui para a gente não atrasar. Gente, como que é o nome disso? Pressa. Gente, eu venho dessa família. Você não espera muito de mim não, viu? Porque vem lá do meu avô, provavelmente do meu bisavô, pressa, né? E é uma pressa que meu pai herdou, meus tios herdaram, eu e os meus primos herdamos, meus irmãos herdaram, pressa. Tem coisa que a gente vem de família, né? Pressa é algo que eu tenho lutado há muito tempo na minha vida para transformar. Houve 2 anos na minha vida que eu fiz um intensivo diante de Deus para tratar pressa. Isso já faz mais de 10 anos. E adivinha, gente, tem muitos dias que eu ainda continuo com pressa. Isso é uma das coisas que Deus tem que colocar em ordem na minha vida, porque atrapalha. Não atrapalha? Eu casei com uma mulher que não é nada apressada. Agora você adivinha, isso trata a minha vida ou não trata, gente? Trata, e é muito demais da conta, viu?
Nossa, como trata a minha vida. E olha, eu tenho melhorado bastante no aspecto da prece. Mas tem horas que eu tenho que me segurar, senão eu apresso tudo de novo, né? Então, quantos anos, a vida inteira, é uma luta de uma vida inteira, para eu acalmar, para eu falar mansamente, né? E eu estou aqui ensinando você nesses dias que durante a tempestade a gente tem que ficar onde está, que a gente tem que desacelerar, não é isso que a gente viu semana passada? Desacelerar, porque oração não é algo que a gente usa para alcançar, oração é algo de Deus para nós sermos alcançados por Ele. E para você ser alcançado por Deus, só você diminuindo, você parando, você deixar-se alcançar por Deus. E eu tenho vivido também essa realidade. Muitas e muitas vezes eu me sinto alcançado por Deus nas minhas lutas, nas minhas dores. Realmente Deus tem me alcançado. Amém, gente? Glória a Deus. E hoje eu queria conversar com você sobre desapegar. Esse é o nosso tema de hoje. Desapegar. Algo que Deus quer falar às nossas vidas. Algo que precisa ser posto em ordem em nós. Às vezes a gente se desapega das coisas erradas. E a gente se apega a coisas que não devia se apegar. Vamos ler o texto que está ali, que vai aparecer. Vamos ler aqui mesmo. Se você quiser, pode abrir a Bíblia. Depois a gente vai abrir para ler um outro texto. Vamos ler juntos? Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ler mais uma vez. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. No meu caso, uma das coisas que eu tenho e que tenho que renunciar, o que é, gente? Prece. Eu queria compartilhar para você uma entrevista que eu vi de um jogador do Grêmio de Porto Alegre chamado Kaique, que eu nunca vi jogar, confesso, não acompanho, né, o Grêmio. Ele falou de um tempo, antes de ser contratado agora recentemente pelo Grêmio, em que ele jogou numa cidade no interior gaúcho chamada Erechim. Erechim é uma cidade praticamente vizinha de Passo Fundo, onde eu fui pastor, né? E aí nessa entrevista, o Kaique, me parece que ele é um seguidor de Jesus, pelo que eu ouvi ele aqui falando, ele colocou assim: lá em Erechim, o Ipiranga é o nome do time, né? Lá de Erechim, time de futebol. O Ipiranga me deu um apartamento e não tinha muitas opções. Peguei um lugar pequeno. Eu deixava a minha esposa e filho dormir na cama, eu dormia no colchão, no chão. Isso foi de fevereiro até agosto, quando eu vim para o Grêmio. E essa aqui é a frase que eu destaquei dele, que está aí, ó. Você abre mão de muitas coisas para Deus nos abençoar. Naquele chão eu chorei e orei para estar no Grêmio hoje. Olha só a frase dele, gente. Você abre mão de muitas coisas para Deus nos abençoar. E é uma verdade. Muitas vezes nós não somos abençoados em muitas áreas da nossa vida porque nós não abrimos mão de coisas, estamos tão apegados a algumas coisas que Deus não nos abençoa. Estamos tão apegados com coisas que não são de Deus que não temos mais mãos para pegar as bênçãos de Deus. As mãos estão completamente ocupadas com coisas que nós deveríamos nos desapegar. E é isso que o Kaique estava experimentando na vida dele.
ele e a sua família. Para que a nossa vida seja posta em ordem, é necessário nós nos desapegarmos daquelas coisas que trazem desordem na nossa vida. Mesmo que no início a gente sofra, mesmo que no início seja necessário enfrentar alguma situação difícil, mas se você tiver essa fé, no final, Deus vai abençoar a sua vida, né? Então, eu queria mostrar para você coisas, já está aí, né? Coisas que nós não deveríamos nos apegar. Olha só, gente, você está reconhecendo algumas coisas aí que a gente não deveria se apegar? O luxo, não é? Quando a gente tem um luxo, por exemplo, ar-condicionado é um luxo, né, gente? Quer dizer, com esse calor, né? Acho que é gênero de primeiríssima necessidade. Mas se a gente for ver o poder aquisitivo da população, é um luxo que a maioria das pessoas não tem, né? Então, que bom, que bênção a gente ter, mas a gente não deve se apegar. Luxo, né? Que mais? Dinheiro. Meu irmão, minha irmã, não é dinheiro que vai resolver sua vida. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. O dinheiro, se você viver para ter dinheiro, é o dinheiro quem vai ter a sua vida. Você deveria se desapegar do dinheiro. Veja bem, eu não estou dizendo que é errado você ganhar dinheiro, você trabalhar para ter um dinheirinho. Um dinheirinho sempre é bem-vindo, mas cuidado, não se apegue, né? Dinheiro, conforto, carro, beleza, a dor. Tem gente que se apega à dor. Tem gente que às vezes usa a dor, o medo, como um meio de conseguir a atenção das pessoas. E nesse sentido, se apega à dor, se apega ao sofrimento, né? E vai lá se apegando, vivendo cheio de dor, cheio de medo. E quando você dá alguma solução, ela não quer tirar aquela dor, ela não quer tirar aquele medo. Se eu ficar sem minha dor, o que vai ser de mim? Se eu ficar sem meu medo, sem minha ansiedade, os outros não vão mais se importar comigo, né? Se apegar a isso. Vergonha, você não deve se apegar à vergonha, às dúvidas, ao orgulho. Você não deveria se apegar ao passado, você não deveria se apegar ao futuro, à política, às tradições humanas. Você não deveria se apegar a uma religiosidade que não transforma. Você não deveria se apegar ao que os outros pensam de você. Isso é muito importante, gente, né? Então, não se apegue a ideologias, a mentiras, a nada que possa trazer desordem na sua vida. Só que tem um complicador aí. Tem muitas coisas boas, coisas que são excelentes, e às vezes trazem desordem à nossa vida, quando você coloca essas coisas como rivais de Jesus na sua vida. E eu quero mostrar para você o contexto de Lucas 14, que está lá em Mateus 10. Abra comigo Mateus 10, de 37 a 39. Olha o que nós encontramos aqui, gente. Jesus está falando aqui de termos Jesus como nosso Senhor e Salvador, confessarmos Jesus diante das pessoas, devemos temer a Deus. Esse é o contexto que Jesus está falando, né? Olha só no verso 37, todos acharam? Mateus 10, 37 ao 39. Olha só, gente.
É um texto duro, mas é um texto que a gente precisa conversar essa noite. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Gente, Jesus, Ele está falando de família, Ele está falando até mesmo assim um pouquinho de segurança financeira, casa própria, de uma estrutura. Jesus está falando que todas essas coisas, né, que são tão caras para nós, família, por exemplo, a gente não deve se apegar, no sentido de a família estar em pé de igualdade com Jesus para as minhas decisões, para o meu caminho, para aquilo que eu tenho diante de mim no futuro. O que Jesus está dizendo para nós é que aquilo ao que você se apega se torna o seu estilo de vida. E nós podemos concluir aqui que Jesus está falando sobre desapegar-se à própria vida. Lá no verso 38, Jesus fala, né, de nós tomarmos a cruz, irmos até Ele. E no 39, quem acha vida acaba perdendo. Jesus está dizendo que muitas vezes nós fazemos da nossa família um estilo de vida mais importante do que o nosso relacionamento com o próprio Senhor Jesus. E Jesus está dizendo que isso não deve acontecer, porque quando eu vivo dessa forma, eu não sou digno de Jesus, né? É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que muitas vezes eu tenho uma vida que me parece perfeita. Eu sinto que eu tenho a família perfeita, ou pelo menos eu mostro para todo mundo que é perfeita, sem ser tão perfeita assim, né? Eu me sinto numa zona de conforto. As decisões que parecem perfeitas, eu não devo me apegar. Às vezes eu tomo decisões perfeitas em prol da família, mas na verdade não é a família, é a minha própria vida, é a minha própria preferência. Peter Scazzero, ele até fala assim que muitas vezes nós usamos Deus para fugir de Deus. Assim, né? Tipo assim, a gente começa a orar porque a gente está com um plano na cabeça, a gente quer, sei lá, fazer um trabalho diferente, a gente está pensando em sair de algum ministério, alguma coisa assim, a gente vai orando e tal, eu acho que Deus realmente está direcionando para isso. E gente, quando é que Deus direciona você para algo que não é a vontade de Deus? Quando? Nunca. Você entende? Usamos a Deus para fugir de Deus. Eu poderia ajudar mais aqui na igreja, mas sabe, meus filhos, mas o meu trabalho, mas está tão puxada a vida, e esse calor, né, pastor, não passa. Eu tenho sempre a desculpa perfeita, né? O senhor entende, né? Eu tenho que cuidar dos meus filhos, está na Bíblia, pastor. Eu uso Deus para fugir de Deus. Interessante, né? Jesus está falando para a gente
não se apegar a essas decisões que parecem perfeitas. Jesus está dizendo para a gente não se apegar a uma vida que parece perfeita, a não se apegar ao orgulho, a não se apegar àquilo tudo que já está consagrado na nossa vida, como se Deus não pudesse mudar e tirar aquilo de uma hora para outra. A minha família, a minha própria vida, não podem estar entre eu e Jesus. Entre eu e Jesus não pode haver nada. É como se fosse um entulho tudo aquilo que está entre eu e Jesus. E gente, olha só, Jesus é o caminho, não é? Não é isso que a Bíblia fala? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas quando tem algo entre eu e Jesus, é como se fossem entulhos que me impedem de continuar andando no caminho. E se eu não coloco esses entulhos para fora do caminho, se eu não coloco em ordem isso na minha vida, eu vou preferir atalhos, eu vou atalhar, eu vou tentar um caminho que está mais livre, mais desobstruído, mas eu vou acabar saindo do caminho que é Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não é apenas o medo, a vergonha, a dúvida, pensar demais no passado, no futuro, que se tornam às vezes um entulho entre nós e Jesus. Às vezes até aquilo que Deus nos deu como uma bênção pode se tornar um entulho que nos impede de continuar nesse novo e vivo caminho que é Jesus. Nada pode estar entre eu e Jesus. E meus irmãos, é fato que a fé bíblica, ela sempre nos impõe a seguinte inteligência, a seguinte doutrina: não há intermediários entre nós e Deus. O único que é caminho para chegarmos a Deus é Jesus. Amém, meus irmãos? Olha só, nós precisamos nos desapegar, ou como esse texto de Mateus diz, nós precisamos renunciar. E renúncia, gente, tem a ver com abandonar. Renúncia é rejeitar, é sacrificar os entulhos pelo caminho. Tudo e todos que estão colocados entre Jesus e eu e nos impedem de fazer a vontade de Deus, tudo isso deve ser renunciado por mim. Os planos, os pensamentos, as preferências, a segurança em si mesmo, a segurança na família e principalmente a minha própria vida. Nada disso pode estar entre eu e Jesus, porque apesar de ser uma bênção, acaba se tornando um entulho que me impede de continuar nesse vivo caminho. É aí que a gente desvia de Deus. Não permitam, meus irmãos, entulhos nas suas vidas. Não façam da sua família, do seu trabalho, são bênçãos de Deus. Não façam com que eles se tornem entulhos que impeçam você de permanecer firme no caminho que é Jesus. Deixa eu te mostrar um exemplo bíblico de como uma bênção pode vir a se tornar um entulho. Você lembra da história de Abraão? Ele não tinha filhos. E Deus deu um filho, que é chamado filho da promessa. Qual que é o nome desse filho, gente? Isaque, o filho da promessa. E Abraão ficou feliz demais da conta. Abraão já tinha 99 anos, a esposa dele tinha 90 anos, quando tiveram Isaque. E na adolescência, de Isaque, Deus fala assim para Abraão: Abraão,
deixa eu falar uma coisa. Eu quero que você entregue para mim o seu filho. E entregar para Deus o filho significaria o seguinte, né? Sacrificar. Literalmente, matar como uma forma de adoração a Deus. Olha o que Deus pediu para Abraão. A gente tem que ficar, quem tem, né, com o cabelo arrepiado nessa hora, gente. Que coisa mais louca. Ele é o filho da promessa. E pior ainda, Abraão nem discutiu a relação com Deus. Abraão simplesmente obedeceu. E estava lá Abraão e Isaque subindo o monte. Abraão falou assim, ó, eu e meu menino vamos subir lá, vamos adorar a Deus e depois a gente volta. E está lá Abraão com seu filho. Eu acho que Isaque começou a ficar preocupado, desconfiado. Eu acho que ele começou a olhar assim para o pai e falou assim, ô pai, eu estou vendo que o senhor está com um cutelo aí, né, que mata o animal. O senhor está com a corda, até fogo o senhor trouxe. Mas pai, será que a gente não esqueceu nada não? Cadê o cordeiro? Cadê o animalzinho que a gente vai oferecer para Deus? E aí Abraão fala, meu filho, Deus proverá o cordeiro para si. Quando chegam lá no alto do monte, Abraão, apesar da idade avançada, quase 120 anos, é rápido, amarra o seu filho, deita ele sobre um altar e levanta a mão, e aí ele ouve uma voz, Abraão, não faça mal ao menino. Eu acho que Abraão virou para ver quem estava falando, a Bíblia diz que foi um anjo, e Abraão vê um carneirinho preso pelos chifres. Aquele carneirinho Abraão usou para colocar no lugar do seu filho naquele altar, e aquele carneirinho foi então morto no lugar do seu filho. É isso que Jesus fez em nossas vidas, meus irmãos. Por isso a Bíblia chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, eu e você somos como Isaque. Só que por causa dos nossos pecados é que nós deveríamos ser mortos. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Jesus, ele nos substituiu para que eu e você não precisássemos ser mortos pelos nossos pecados. Ele tomou as nossas dores, todo o nosso pecado, tudo aquilo que nós fizemos e que era mal aos olhos de Deus, Ele levou sobre si. E é por isso que estamos aqui hoje. Mas nessa história, me parece que o que Deus queria saber é se aos olhos de Abraão, no coração de Abraão, se Abraão ele amava mais a bênção que recebeu do que o Senhor que lhe abençoou. E nós? Será que nós amamos mais as bênçãos que Deus nos dá do que amamos ao nosso Deus? Por isso, algumas bênçãos acabam se tornando entulhos. Por isso, bênçãos nos desviam do caminho que é Jesus Cristo, porque focalizamos as bênçãos, somos gratos pelas bênçãos, queremos que Deus cuide para que as nossas bênçãos que nós recebemos, nós nunca percamos nada dessas bênçãos. E quando nos damos conta, estamos amando mais a bênção do que o Senhor que nos abençoou. Eu preciso renunciar esse amor às bênçãos que eu recebi de Deus. Amém, meus irmãos? Isso não é fácil. Eu falei de Passo Fundo, né? Quando eu fui para Passo Fundo, eu ainda era advogado. Provavelmente eu já contei aqui, mas é um fato.
Eu tinha esperança ainda de ter um troquinho como advogado. Eu confesso para vocês, tinha essa esperança. Eu acho que Deus vai abençoar, porque eu fiz uns trabalhos muito bons. Modéstia à parte, eu era um bom advogado. E eu lembro que, quando completou mais ou menos 6 meses como pastor, eu ainda era licenciado. E eu tinha ganho em Curitiba uma causa que seria a causa da minha vida. Hoje seria em torno de R$100 mil os meus honorários. É um bom dinheirinho, Léo, para um advogado? Dá, né, Wellington, para dar uma ajeitadinha, né? Tá bom, né, Deusilene? Tá bom demais, né? E Deus pôs no meu coração, gente, de eu rejeitar, assim, de eu abrir mão de todos esses valores. Eu doei, eu sequer vendi a causa, né? Eu doei para o irmão em Cristo lá em Curitiba. Você acha que não houve receio no meu coração? Eu não estou falando que eu fui forte para fazer isso, pelo contrário, isso aqui para fazer, gente, muito orado, pensado, mas Senhor, tem certeza? Porque, poxa, como é que eu vou abrir mão disso? Só um louco faria isso. Bom, Deus me deu a graça de obedecer. Meu irmão, minha irmã, até hoje, nunca tive falta de coisa alguma. Coisa alguma. E aí eu me junto ao Kaique, lá do Grêmio, né? Você abre mão de muitas coisas para Deus nos abençoar. Às vezes você tem que abrir mão até das bênçãos. Era uma bênção. Era uma bênção que eu tinha recebido, fruto do meu trabalho. Às vezes a gente tem que abrir mão até das bênçãos para a gente ficar com o Senhor que abençoa. É isso. Não é fácil, meus irmãos, mas é o que põe a nossa vida em ordem. Então, assim como Abraão ofereceu Isaque como sacrifício, eu e você precisamos levar a nossa própria cruz, para que a nossa vida não seja uma vida cheia de entulhos pelo caminho. Eu quero finalizar com algumas palavras de um pastor muito bom. Ele tem livros excelentes. Eu diria para você que praticamente qualquer livro dele você pode ler. Depois o Jefferson confirma para mim, né? John Piper. É bom, Jefferson? E eu queria mostrar algumas coisas que John Piper fala sobre o termo que nós usamos aqui, lemos aqui em Mateus, quando Jesus fala: quem ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. John Piper vai nos explicar o que é não ser digno, né? Ou o que é ser digno. E começa aí, né? Viver de modo digno do Senhor significa viver de um modo que seja agradável ao Senhor. Significa viver de modo a demonstrar que o Senhor merece receber da nossa parte. Amém, gente? Olha só, é importantíssimo isso. Viver de modo digno do Senhor significa agir de um modo que demonstre quão digno, capaz, gracioso e poderoso é o Senhor. Isso é viver de modo digno. É demonstrar na minha vida para todo mundo que Jesus é digno de receber a vida como eu estou vivendo para a glória dele, gente. Ele continua ali, portanto, viver pela fé é uma evidência de que o Senhor, em quem confiamos, é digno da nossa obediência e confiança. Você acha que o Senhor é digno da tua obediência? Sim ou não, gente? O Senhor é digno que você confie nele? O
Senhor falhou alguma vez com você, Ele é digno da nossa obediência. E tem mais um pouquinho aqui, viver de modo digno do Senhor, significa que o Senhor merece e é digno que confiemos nele. E é porque Ele é digno da nossa confiança que nós renunciamos a tudo que tenta roubar o lugar de único de Jesus em nossa vida. Portanto, gente, desapego é o ato de renunciar a tudo o que está entre eu e Jesus, porque Ele é o único digno da minha obediência e confiança. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Eu quero finalizar perguntando para você o seguinte: o que você está precisando renunciar na sua vida? O que está entre você e Jesus? O que impede você de servir a Jesus? Qual é a desculpa perfeita para você não dar um passo de fé para frente e dizer: eis-me aqui, Senhor? O que está rivalizando com Jesus na sua vida? Você não pode viver assim. Deus quer colocar a sua vida em ordem. E isso é muito importante. Nada pode rivalizar com Jesus. Eu sou daqueles que entendem o seguinte, eu levei tempo para entender isso. Jesus não deve ser o primeiro, Ele deve ser o único Senhor das nossas vidas. A nossa prioridade, mas tudo mais que fizermos na vida é por Ele, é para Ele, é confiando nele, é estando com Ele, vivendo para Ele. Meu irmão, minha irmã, não deixa nada se colocar entre você e Jesus. Hoje Jesus quer transformar a sua vida. Ele quer que haja essa renúncia em você para que você possa ser mais abençoado. De uma maneira que você ainda não foi abençoado, porque faltou a você a renúncia. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. E nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu converso muito com o Jefferson sobre isso, o Jefferson sempre está colocando isso que eu vou falar para você de uma forma muito importante para mim. Eu vou pedir para você que quer renunciar a algo, você que está entendendo que o Espírito Santo está falando no teu coração, que você fique em pé onde você está. Mas não é o ficar em pé que vai mudar a sua vida, não é isso. Mas quando eu falo para você ficar em pé, é porque, na verdade, há uma luta dentro de você agora, nesse exato momento. Há uma parte dentro de você que está dizendo assim: olha, eu preciso renunciar. Eu estou vendo isso aqui e tal, e hoje a palavra foi para mim, é isso mesmo, eu preciso renunciar a isso. Mas por outro lado, tem uma outra voz que está falando assim: mas se ele pedir para você levantar, não levanta não. Tá ou não está assim, gente? Eu sei porque eu já tive aí, já aconteceu muito comigo. Há uma luta dentro da gente. E aí tem uma vozinha que fala assim: eu não vou levantar agora, mas eu tenho certeza que durante a semana eu vou resolver isso. E sabe o que acontece? A gente não resolve, porque essa segunda voz é a nossa carne. É a nossa carne. A carne milita contra o Espírito. Você tem que ficar alerta para isso. Então, quando eu falo para você ficar em pé porque você precisa renunciar coisas na sua vida,
eu não vou fazer contabilidade de quem levantou, quem ficou sentado, não é para mim. Você tem que levantar, é para você se firmar nessa certeza. Olha, eu vou começar agora a vencer a minha carne, é por você. Então, se você entendeu que essa mensagem é para você, há coisas que Deus está requerendo que você renuncie. Então, fique em pé, nós vamos orar. Nós vamos colocar isso agora diante do Senhor, né? Eu preciso disso. Eu tenho lutado com essa renúncia da pressa quantas décadas na minha vida, meus irmãos. É uma luta minha. Eu falei só uma das minhas lutas. Essa não é a minha única luta, única, exclusiva luta. Não. Mas olha, o Senhor, Ele nos abençoa quando renunciamos a tudo aquilo que se coloca entre nós e o Senhor. Pai, toda honra, todo louvor, toda glória sejam dados a Ti. Senhor, pedimos que o Teu reino venha sobre as nossas vidas, que o Teu reino venha sobre os nossos lares, que o Teu reino venha sobre a Tua igreja, Senhor. Pai, nós queremos Te dar graças porque a Tua palavra é maravilhosa. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Senhor Deus, porque Tu és um Deus de amor, de graça, que quando nos mostra até mesmo coisas tão difíceis para nós, como renúncias que precisamos fazer, é porque o Senhor deseja nos abençoar de uma forma ímpar. E queremos, ó Pai, nessa noite, clamar ao Senhor, em pé, declarando diante de Ti, ó Pai, que entendemos a Sua mensagem, e que nessa semana